Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SaúdeCast. Hoje recebemos aqui em nosso estúdio o professor Dr. Rodolfo Marinho, que é coordenador do Núcleo de Educação Física da Medicina Esportiva da Unifesp e também coordena o curso de pós-graduação em Educação Física e Saúde da Promoção de Saúde à Internação na FPCS, que é a faculdade da SPDM. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. O nosso bate-papo de hoje ele vai focar na relação entre a saúde mental e a prática de atividade física. Então, a primeira pergunta é: quais são os benefícios da educação física nesse contexto de saúde mental? Então, hoje, cada vez mais os artigos científicos têm comprovado esses benefícios que, ao a pessoa realizar um exercício físico e até mesmo uma atividade física, que vale a pena a gente desmembrar e distinguir esses dois termos que são sinônimos algumas vezes, mas eles têm algumas diferenças. O exercício físico é um tipo de atividade física, mas que ele obedece certos métodos. Então ele tem um volume, intensidade, duração e frequência. A atividade física é toda atividade que a gente gasta energia. Quando a gente faz qualquer tipo de movimento, e principalmente o exercício físico, dando um estímulo ao nosso corpo, não precisa ser um estímulo tão exaustivo, mas o que a gente sempre pensa uma intensidade moderada, que eu comento assim, se fosse uma escala de 0 a 10, e que 0 a gente estaria ali em repouso total, igual aqui sentado na cadeira, e 10 seria a gente estar esbaforido ali, seria quando a gente faz uma intensidade entre nível 7 e nível 8 de esforço, você acaba estimulando o seu corpo a produzir diversos neurotransmissores, então você modula o seu sistema nervoso central a produzir sensações de prazer e bem-estar, que são os neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, a anandamida e a própria endorfina, que é muito conhecido e sempre divulgado. A partir disso, o corpo consegue reduzir sintomas de ansiedade. Então, às vezes, quando a gente está muito angustiado, você fazer uma caminhada, você fazer uma natação, uma pedalada, acaba te ajudando. Você, além de oxigenar seu cérebro, retirar diversos metabólitos, expelir gás carbônico, você está estimulando o seu corpo a produzir diversas substâncias que vão te trazer bem-estar. Então, por isso, quando a gente faz exercício físico, por exemplo, para quem é dependente de alguma droga, você reduz aqueles sintomas de fissura, você reduz, de repente, sintomas de tristeza, que leva a pessoa a procurar, de repente, alguma droga, que queira, de repente, sair um pouco do mundo e tudo, mas com o exercício físico e aliado também a uma boa alimentação, hábitos de vida saudável, você consegue atingir níveis de prazer, talvez não com aquele pico que às vezes a droga atinge, mas você consegue trazer um prazer que vai te dar outros benefícios de saúde. Porque se a gente colocar na balança, a droga vai dar um pico ali de êxtase, de alegria, ou de você se desligar do mundo. Mas isso acaba acarretando diversos outros malefícios, prejuízos sociais, prejuízos econômicos, prejuízos familiares, muito impactantes, além da saúde fisiológica. Então, por que não a gente substituir, estimular as pessoas a fazer exercício físico, ao invés de repente, criar uma dependência de um medicamento ou criar uma dependência de alguma outra substância psicoativa? Entendi. Então, a relação tem tudo a ver, O exercício físico e a saúde mental. Não preciso nem te perguntar quais são os benefícios, porque ele já me deu vários benefícios aí de fazer uma atividade física. E aí, como que o exercício ele pode ser usado no tratamento, por exemplo, de um distúrbio mental, de um distúrbio psicológico? O que é legal, Assim como a gente observa em relação aos medicamentos, eu gosto muito de fazer esse paralelo do exercício físico com o medicamento, porque o exercício físico também tem uma dose, tem uma frequência e ele tem um tempo de resposta. Então, por isso que é necessário que a gente tenha uma frequência de exercício físico. Não adianta você fazer só uma sessão e depois abandonar. Você vai ter um efeito agudo, que a gente chama de exercício. De uma única sessão, você já começa a sentir alguns benefícios e algumas evoluções do seu organismo. Mas para esse efeito ele ser mais concentrado e duradouro, você precisa dar uma repetição. Assim como a gente toma um antibiótico, que a gente tem que tomar de 8 em 8, um anti-inflamatório que tem que tomar de 12 em 12, assim como os outros medicamentos, aqui colocando de forma bem genérica, o exercício físico é interessante que a gente consiga fazer ele de forma repetida, ou seja, nossa rotina. E aí, quando eu comento exercício, a gente pode pensar também em atividade física, Coisas simples no nosso dia a dia, por exemplo, se a gente deixar de pegar o elevador e subir a escada, É muito engraçado quando a gente pega no metrô, a gente vê, às vezes as pessoas brigam para conseguir usar o elevador e nem precisam, e ocupando espaço de repente de uma pessoa que tem uma deficiência, ou uma queda de desempenho motor, ao invés de repente subir uma escada. Ou mesmo na escada rolante, você subir a escada que você ficar parado, você já está estimulando o seu organismo, A própria Organização Mundial de Saúde,
e o Colégio Americano de Medicina do Esporte, eles mesmos recomendam que nós façamos 300 minutos na semana. Então, em 7 dias, você dividir esses 300 minutos de uma atividade moderada, como eu comentei, né? Num nível de 7, 8 de esforço, né? Numa escala de 0 a 10. Ou seja, se a gente for dividir em 5 dias na semana, seria 1 hora que você conseguisse fazer. Né? Em alguns aplicativos, hoje em dia, eles até marcam a quantidade de passos, né? Transformando em passos, eles recomendam você atingir 10 mil passos por dia, para você conseguir manter a sua saúde. Lógico que aí quem gosta mais e conseguir fazer mais, ou dentro desses 10 mil passos você conseguir aumentar a intensidade, né? E por isso a necessidade de você ter a orientação do profissional te acompanhando, para você não exagerar. Você de repente, eu vi o Rodolfo lá falando que tem que fazer exercício, eu saio daqui fazendo de qualquer jeito. A chance de você se machucar é muito grande. E aí, ao invés de você estar resolvendo problemas, você vai criar outro. E aí, o que também o Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, junto com a OMS, eles comentam que dentro desses 300 minutos que você vai dividir ali na sua semana, pelo menos em 2 dias na semana, você fazer um treinamento de fortalecimento. Seja ele a musculação, o crossfit, algumas pessoas gostam, a calistenia, um treinamento funcional, mas que você consiga fortalecer a sua musculatura. Por quê? Senão a gente vê o que acontece, né, quando a pessoa só gosta de praticar um esporte ou atividades como dança, que realmente são mais prazerosas, né, tem essa parte mais lúdica. Só que quando a gente não faz o fortalecimento, justamente por nosso corpo não ser totalmente simétrico, a gente tem alguns desequilíbrios musculares. Então, por isso que é importante a gente manter a massa muscular e esse reequilíbrio muscular para que a gente possa justamente fazer as atividades que nos dão mais prazer, nos dão mais alegria, esse convívio social, né, de uma forma saudável e que a gente não tenha outros problemas osteomusculares, por exemplo, né, como uma artrose, como uma tendinite e outros problemas. E aí conseguindo só melhorar a questão de saúde mental sem ter um outro problema, uma outra doença. Bacana. E esse fortalecimento junto com a atividade, ele também ajuda a prevenir, né? Além dele tratar, ele previne muitos problemas de saúde mental. E aí, por exemplo, quem está assistindo a gente e quer saber assim, quais são as recomendações para, por exemplo, prescrição de exercício físico que ajudem a nossa saúde mental? Então, o que é bacana, né? Como eu comentei essas orientações, né, tanto da OMS, do Colégio Americano, né, de Medicina do Esporte, seria bacana ela fazer atividades aeróbias, como, né, nesses 300 minutos na semana, né? E não tem problema se você fizer a mais, tendo a orientação do profissional, né? Os 300 minutos seria o mínimo que a pessoa deveria fazer. Ela pode fazer com uma natação, uma pedalada, né, quem gosta de pedalar, uma corrida, uma caminhada rápida, uma dança, algum esporte, né? Então jogar um vôlei, um futebol, né? Beach tênis, que hoje está muito na moda, futevôlei. Esses esportes que acabam trabalhando de forma geral, né, a capacidade aeróbica e cardiovascular, são muito importantes para você estar estimulando também essa produção desses neurotransmissores ligados à sensação de prazer e bem-estar. E além disso, a própria musculação, se a gente observar, tem pessoas que acabam se fidelizando mais à musculação, né, ao crossfit e tal, um treinamento mais de alta intensidade, intervalado, você também produz essas sensações de bem-estar. Porque o que acontece é que o nosso corpo, quando a gente pratica o exercício físico, ele estimula todas as substâncias que o nosso próprio corpo produz. E muitas vezes que o nosso corpo já tem um receptor para aquela substância. Então, por isso que quando a gente toma um medicamento direcionado para um tratamento de alguma doença, ele vai apenas em uma via específica. E por isso que às vezes a gente acaba desequilibrando o nosso organismo e tem efeitos colaterais. O exercício físico, ele consegue atingir o nosso corpo de forma sistêmica e na dose correta que a gente precisa. E ele produz diversas substâncias ao mesmo tempo. Porque que poucos conhecem, né, e cada vez mais tem se mostrado na ciência, que o músculo ele é um órgão endócrino. Ele produz o que a gente chama até de miocinas, né, que são substâncias produzidas pelo músculo. Né? Ele produz diversos microRNAs, RNAs, citocinas, né, do músculo, como IL-6, o IL-10, que têm efeitos anti-inflamatórios, tem efeito estimula as nossas enzimas antioxidantes. Então, por isso que a pessoa que faz exercício físico de forma moderada, com uma boa alimentação, né, um bom sono, bons hábitos alimentares, ela envelhece muito mais devagar. Às vezes a gente vê assim, nossa, aquela pessoa ali está mais nova. E a gente vê que a pessoa se hidrata corretamente, né, dorme na medida correta, entre ali 7, 8 horas, né, por dia. Pratica exercício físico regularmente, então pelo menos, né, de 30 a 1 hora por dia, né? E
com certeza também a alimentação. Nossa vida ali tem pilares importantes que a gente precisa estar regrado. Então, por isso, cada vez mais, o que a gente tenta trazer, e até no nosso curso, é trazer esse olhar do médico com o profissional de educação física, com o profissional de nutrição, para que a gente possa interagir entre as áreas e até mesmo, pretendo também trazer, de repente, alguns psicólogos para estarem conversando com a gente, porque é isso, a gente só consegue atingir o ser humano como um todo abordando todas as especialidades que tentam entender o ser humano. E quando elas se fazem uma intersecção, uma relação conjunta, você consegue atingir toda a completude e a complexidade que é o ser humano. Por isso que às vezes a gente vê por essa ânsia e imediatismo das pessoas, tentar resolver um problema que é muito mais comportamental a partir do medicamento não funciona, ou a partir de uma cirurgia não funciona, ou pelo menos assim, funciona de forma aguda e no curto prazo. Mas depois, ao longo prazo, tem outras consequências. E quando você tem essa conscientização de que você é o responsável pela sua saúde e que você é responsável pelos seus hábitos de vida, e você começa a ver que são coisas até mais baratas, às vezes, do que um tratamento estético, do que uma cirurgia, do que, às vezes, alguns medicamentos mais novos, que às vezes têm um preço mais caro, até ter a quebra da patente, enfim. E são coisas que, às vezes, a gente não dá valor. As coisas mais simples, e eu brinco isso com meus amigos, eu falo assim, você quer ter uma alimentação saudável? É a gente voltar a ter aquela alimentação que nossos avós preparavam pra gente, Ir na feira, comer verdura, legumes, você preparar a comida, então evitar os alimentos ultraprocessados, Você fazer exercício físico, poxa, hoje em dia, assim, às vezes você pode fazer até descalço na praia, num parque, às vezes com tênis mais simples, aí é mais adequado, se você for querer correr, for querer aumentar a intensidade. Então, assim, e a gente não olha tanto para isso e às vezes procura coisas mais milagrosas e espetaculosas e a gente deixa de olhar, de repente, para um copo de água, para um exercício, para uma boa alimentação, pelo nosso sono. É o imediatismo, é um problema muito grande. Foi bacana você ter falado de medicação, porque no episódio 5, o Dr. Ronaldo entrevistou o Dr. Paulo Bertolucci, estava falando sobre a prevenção de demência e aí ele ressaltou do papel da atividade física, Então a gente pode falar que a atividade física, a atividade e o exercício físico, eles funcionam como um remédio, Então são bons pra gente e aí de repente a gente vai pelo mais fácil, que é se medicar, muitas pessoas às vezes se automedicam, Pior ainda, Exatamente. Então funciona mesmo como um remédio. Sim, na questão da demência, o exercício físico também, diversos estudos científicos cada vez mais têm mostrado até uma íntima relação entre a obesidade, a inflamação e o Alzheimer. E até alguns teóricos dessa área até chamam o Alzheimer como um diabetes tipo 3, Justamente porque a má alimentação, principalmente as gorduras saturadas, elas disparam processos inflamatórios no nosso organismo. E, na verdade, durante o nosso dia, normalmente, nosso corpo acaba produzindo também automaticamente espécies reativas de oxigênio e outras substâncias que causam inflamação. Então, quando você faz o exercício físico, você acaba ajudando o seu corpo a se preparar a esses efeitos nocivos que ele mesmo, às vezes, acaba produzindo um pouco, mais controlado, e os efeitos que a gente está exposto que a gente não controla, como o meio ambiente, como a poluição, o barulho, uma comida diferente, de repente, que não está acostumado, mas o próprio exercício físico acaba te estimulando, por ele ser um estresse, mas um estresse controlado, você dá para o seu organismo algo que ele vai ter que entender, que aquilo foi um estresse que ele precisa se preparar, e como você vai descansar e se recuperar, nosso corpo ele não volta naquela estaca que você iniciou, ele já aumenta um pouquinho mais. Ele fala, putz, se acontecer aquilo de novo, eu vou estar mais preparado. Então, por isso que a graça do exercício físico, você consegue atingir desde a parte do tratamento, quando a pessoa, de repente, não se preveniu, depois a prevenção e até a evolução, a gente fala da promoção de saúde, e até para o aumento de desempenho. E aí, o que é bacana em relação à demência? Que, como eu falei, o exercício físico ele acaba estimulando o nosso corpo de forma sistêmica e no nosso cérebro ele consegue induzir duas moléculas principais que ajudam a gente a ter neuroplasticidade e neurogênese, que é o BDNF, que é um fator derivado do próprio cérebro, e o IGF-1, que é o fator semelhante à insulina 1, que eles são dois indutores principais de neurogênese e que ajuda que o nosso corpo consiga fazer a regeneração dos nossos neurônios ou, de repente, formar novos processos de sinapse
Ou seja, o próprio nosso cérebro consiga se reorganizar frente a algum desafio. Ou seja, você está sempre estimulando. E lógico, que também na demência, como também ela também é multifatorial, é importante que a gente estimule o nosso cérebro lendo, estudando, fazendo uma palavra cruzada. Então você ter outros estímulos ao nosso cérebro, além do exercício físico. Mas as duas tarefas junto, e novamente, né, a importância de nós sermos multiprofissionais, né, interdisciplinares, é que a gente possa ter várias atividades ao mesmo tempo para a pessoa, para estar estimulando ela, e dessa forma a gente consegue prevenir e até tratar uma questão de demência, um Alzheimer e outras comorbidades associadas com o envelhecimento. Você falou de criar estímulo, né? Estava lendo quando a gente se preparou para fazer essa conversa, a OMS já considera que a gente vive numa epidemia de sedentarismo, né? Como que a gente estimula isso? Como que a gente deixa esse sedentarismo de lado e toma essa atitude? Porque a princípio parece muito, né? Você falou 300 minutos por semana, eu já pensei, é muita coisa. Mas como que a gente deixa esse sedentarismo de lado e toma uma atitude realmente para mudar de vida, mudar esse cenário? Lógico, eu acho que é isso, a gente não pensar nos 300 logo no início, né? Mas eu acho que pequenas mudanças é que fazem grandes diferenças na nossa vida, como a gente já ouviu. Então, por exemplo, se eu estava totalmente parado e se eu começar 10 minutos a mais, aí depois no outro dia 15, no outro dia 20, nosso corpo, como eu comentei, né, ele já vai se adaptando e se acostumando. Então, na verdade, a gente pode fazer de uma maneira tranquila e leve e ir preparando o nosso corpo. E por isso que a importância do profissional de educação física estar te orientando, porque você consegue controlar a carga, controlar o volume, né, que a gente chama de duração, né, o tempo que você vai fazer, para você conseguir fazer do básico, né, do início, para depois pensar lá num total maior, né? A gente não precisa começar, hoje eu não faço nem 1 quilômetro, a gente não precisa já ir para uma prova de 10. Mas por que a gente não começa, de repente, 1 quilômetro no dia? Aí depois a gente tenta 1 quilômetro e 200, sabe? Eu acho que é tentar trazer, eu acho que um pouco dessa ludicidade e essa questão da ansiedade do ser humano, né? Que a gente já quer sair do ponto que às vezes não fazia nada para querer ser um super atleta. Mas um super atleta, ele preparou anos da vida dele para chegar naquilo, né? Às vezes até em entrevistas, por exemplo, que o Usain Bolt fazia, ele falava, para ele conseguir diminuir milissegundos, ele treinava 4 anos. Aí a pessoa quer entrar na academia e em 1 mês já quer ter resultado. Sendo que eu também falo, né? Ela não engordou também de um dia para o outro. Foi um né? processo. Foi um processo. Então, assim, por que você quer lidar com o exercício físico como sendo algo milagroso? Né? E é o que a gente vê, por exemplo, até em relação à saúde mental, que pouco às vezes é descrito e falado, mas, por exemplo, muitos pacientes que às vezes passaram por cirurgia bariátrica, mas não fizeram essa mudança de comportamento, então com essa parte da terapia, com psicólogo, esse acompanhamento nutricional, com nutricionista, né, fazendo a reeducação alimentar, e se engajou num programa de exercício físico regular, muitos acabam tendo desnutrição, outros acabam desenvolvendo dependência de drogas, porque como antigamente muitas dessas pessoas acabavam descontando na comida, né, principalmente a comida que tem muito açúcar, muita gordura, por que a gente busca elas naqueles momentos de estresse? Porque realmente elas ativam áreas do nosso cérebro que nos dão prazer. Mas por que não ativar fazendo exercício? Né? E de repente, com uma boa alimentação, por exemplo, a própria banana é rica em triptofano. O triptofano é o aminoácido que é o precursor de a gente produzir serotonina. Então por que a gente não come de repente uma fruta como a banana e faz exercício? E com o exercício físico também vai aumentar a enzima que ajuda a transformar o triptofano em serotonina e você vai ter prazer. Né? Vai ser um prazer a longo prazo. A longo prazo, saudável, né, e com muito mais benefícios. Não vou falar assim, pô, Rodolfo, mas ele tá pegando no pé, né? Nenhum dia eu vou poder comer um chocolate? Não, de repente diminuir frações, né? Porque a gente come uma barra inteira. Hoje, né, o que a ciência também mostra? Cada vez mais, né, chocolate para quem gosta, né, meus colegas nutricionistas sempre me ensinaram isso, o chocolate que tem maior concentração de cacau, então aqueles 80%, 90%, são muito mais benéficos. Aí a pessoa vai falar assim, pô, mas aquele é amargo. Mas aí é que tá. A gente que acaba modulando o nosso paladar. A mesma história com o exercício físico, que a gente vai pegando uma resistência, a gente vai modulando o nosso organismo a entender, de repente, algumas coisas. Então, por isso que é a gente tentar fazer o que, né, na administração e na engenharia fala muito, uma reengenharia. Né? Você se desconstruir e se permitir construir de uma forma diferente. E aí você começa a observar que, como eu falei, né, nenhuma mudança, e eu faço essa analogia às vezes com a água. Se a gente está com a água ali na fase líquida,
para ela se transformar em gelo, ela vai caindo 1 grau por 1 grau, até menos de 1 grau, né? Até ela se transformar em gelo. Então, por que a gente vai querer se transformar rápido? Ou seja, aí de novo, né? Então, são pequenas mudanças que a gente vai conseguindo fazer ao longo da nossa vida que vão depois se transformar numa mudança qualitativa, né? Então, por isso que eu comento, a gente não pensar naquele todo, senão a gente assusta, né? Os 300 minutos, pelo amor de Deus, né? Que eu não estava fazendo nada, senão eu vou sair daqui com a cabeça inchada, putz, o que eu estou fazendo da minha vida? Não, não é essa a ideia. Mas assim, é saber que independentemente se você foi atleta ou não foi, se você gostou, mas de repente tentar lembrar na infância alguma atividade que você já fazia, ou tentar resgatar, ou se colocar à disposição, né? E a maior dificuldade é a gente quebrar essa inércia, né? Que até na física já falava, né? O corpo está parado, ele tem que ficar parado. O corpo que começa a estar em movimento, ele tem a tendência de ficar em movimento. Sim. Então foi o que eu comentei, às vezes a gente está num dia que está, nossa, eu estou com preguiça e tal, mas a gente fala, não, eu vou. Até eu comento assim pro pessoal, já marca um horário para você cuidar de você. Você pensar no exercício físico como uma terapia, como um autocuidado, um amor próprio. É algo que você está fazendo para você. Então esquece celular, esquece trabalho, esquece a briga com o familiar. Pensa, ali é o momento seu com o seu corpo. Seu cuidado com o seu corpo. E é notório, todo mundo que quando conversa comigo e pensa nessa sensação, acaba percebendo que aí nos 5 minutos estava meio devagar e tal, e depois começa ali 10, 15 minutos e fala, nossa, que sensação boa. Nossa, que coisa boa que eu estou fazendo para mim. Fala, putz, eu deveria ter começado antes isso. É sempre assim. Se você pode trabalhar, né? Muitas pessoas, a gente trabalha o quê? 9, 10 horas por dia, por que não tirar um tempinho, né? É preferível fazer 10, 15 minutos do que não fazer nada, do que ficar parado. E a gente estava falando do sedentarismo, a gente falou que é difícil sair dessa inércia. E aí, o que o sedentarismo causa, assim? Se a gente não consegue sair dessa inércia, quais são os malefícios desse sedentarismo? Tá, como você comentou, né? Realmente, assim, na ciência a gente fala que o nosso ambiente que a gente vive hoje, ele é obesogênico, né? Ou seja, favorável a gente desenvolver a obesidade e o sedentarismo. Por quê? Se a gente for lá desde os primórdios do ser humano, e nossa base genética, ela não mudou muita coisa de lá da pré-história. Só que na pré-história, o que o ser humano tinha que fazer? Caçar, fugir, para não ser caça, plantar, né, colher, ou seja, você já fazia atividade física o tempo inteiro. E hoje, a gente liga no celular, hoje não precisa nem ligar, né? Só clicando, já vem a comida ultraprocessada, pronta, ou seja, você não tem nem o trabalho, o gasto energético de preparar a comida, né? E cada vez mais, lógico, não endemonizando também a indústria alimentícia, né? Mas justamente pela praticidade, já vem algo pronto. Só que esse pronto não é o que é saudável para o nosso organismo. Não é o que o nosso organismo precisa, né? Então, a gente precisa, de novo, né, é se reconstruir e mudar esses nossos hábitos, né? Então, por exemplo, uma outra vez eu vi um estudo da professora Patrícia Prana, que só uma partícula, ou seja, na poluição tem muito mais partículas, ela é suficiente de induzir a resistência à insulina e à leptina e causar inflamação. Que aí foi o que você comentou. E, na verdade, todas as doenças, e hoje em dia, cada vez mais a gente observa, eles têm esse traço comum, que é a inflamação. Então, como eu comentei, o nosso corpo sozinho já vai disparar alguns processos inflamatórios. Mas se a gente tem uma boa alimentação, pratica exercício físico regularmente, faz uma hidratação adequada, um sono adequado, ele consegue equilibrar, produzindo esses efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Só que quando a gente está sedentário, a gente não está estimulando o nosso corpo a produzir esse outro lado da balança e contrabalancear essa inflamação. E aí o que acontece? A inflamação acaba acelerando o processo de perda de massa muscular, porque o nosso corpo ele é totalmente econômico. Para que ele vai manter algo que não está sendo utilizado? Então por que atrofia nosso cérebro quando a gente para de estudar? Ele vai falar, por que eu vou manter um cérebro totalmente capaz se eu não estou recebendo estímulo? Ele fala, não, eu vou reduzir, que eu gasto menos energia. Massa muscular, a mesma coisa. Por que eu vou manter aquela massa muscular se de repente eu não estou utilizando? Ele vai economizar. E por que nosso corpo faz isso? De novo, voltar lá na pré-história. Porque para caçar um animal, pensa, era fácil? Nem um pouco. Né? E hoje, nesse ambiente que a gente acaba não fazendo essas atividades físicas, né? E promove esse gasto. E aí o que acontece, né? Aquilo que eu comentei, que o nosso corpo ele tem um genótipo econômico. Então, nosso corpo ele é muito eficiente em armazenar energia. E por que é isso? Às vezes o ser humano, antigamente, na pré-história, ele se alimentava um dia, ele ia ficar 5 dias sem comer. Hoje, a gente tem muita facilidade para ter acesso à alimentação, né?
e às vezes até com muita densidade calórica, e a gente faz pouco exercício físico, pouca atividade física. Então olha o desbalanço que se criou, né? Então até é legal ver como se fosse um meme, né? Um desenho que aí mostra, né, aquela evolução que aí vai do primata até passar lá pelo homem de Neandertal, aí até o ser humano hoje em dia, que aí antes ele estava magro, e ele se tornando obeso, e de repente obeso sentado lá, todo curvado, cheio de dor, né, no computador, no celular. Que hoje até é o que a gente vê de acontecer muito com as crianças hoje em dia também. Sim, com certeza. E é o que a gente estava no intervalo aqui conversando sobre isso, que a gente encontra sempre tempo para fazer tudo, menos para cuidar da gente, né? Então é muito difícil isso. Você percebe quando você muda um pouquinho os seus hábitos, como isso faz diferença na vida, né? Quem trabalha demais aí, como que pode fazer para tentar encontrar um tempinho para cuidar de si? Isso é muito importante. Então acho que qual que é o seu recado final aí para quem está assistindo a gente? Como mudar esse paradigma da nossa vida? Eu tento sempre buscar essa parte da conscientização, né? Em relação até ao trabalho, hoje grandes empresas procuram que os seus CEOs, por exemplo, sejam atletas. Uma vez eu li uma reportagem, até eles procuravam até CEOs que faziam triatlon. Por quê? Porque a pessoa tem uma resiliência mental grande, porque é uma prova extenuante e cansativa. Ele tem uma organização de treino, que ele consegue ter períodos do dia dele para treinar, tipos de modalidades diferentes, e faz fortalecimento também para não ter lesões. E qual que é a importância do exercício físico para isso? Você previne de você ter dor, você aumenta a sua velocidade de raciocínio, sua concentração, sua memória, então você aumenta a sua produtividade. Você consegue trabalhar de forma mais eficiente, sobrando mais tempo, justamente para depois você poder fazer exercício físico. E aí, durante o exercício físico, ele te dá mais insights, te dá mais ideias para resolver um problema que você não estava conseguindo encontrar naquela hora. Isso é muito então, importante. Acho que o recado final é praticar exercício físico é saúde, é o que vale a pena para a nossa vida. Com certeza. Muito obrigada. Tenho certeza que, assim como eu, quem está nos assistindo aprendeu demais hoje. E até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço.